Para falar a respeito da situação hoje em Israel, a região da faixa de Gaza, novas hostilidades, nova troca de hostilidades, 3 semanas depois de um cessar-fogo, e ali uma primeira questão, ali um desafio, né, desde a mudança do governo em Israel. Isso a gente vai falar agora. Eu tenho a alegria aqui de conversar novamente com o professor Samuel Feldberg, doutor em ciência política pela USP, professor de relações internacionais, pesquisador do Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv e também membro do Conselho Acadêmico do Stand With Us Brasil. Professor Samuel, boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer voltar ao teu programa, Petra. Professor, a gente viu aí nas notícias e nas redes sobre uma nova possibilidade de tensão justamente ali entre Israel, na região da faixa de Gaza, Hamas. O que foi, falando sobre o factual, essa nova tensão que aconteceu essa semana? E a gente pode dizer que já foi um grande desafio assumido aí por esse novo governo em Israel? Sem dúvida nenhuma, o que nós vimos na última semana foi uma tentativa do Hamas de testar esse novo governo. É um governo com muita diversidade, que inclui um partido que representa uma parte da minoria árabe em Israel e, portanto, qualquer reação desse governo a uma provocação do Hamas se assumiria que geraria tensão nesse governo, que também inclui elementos da esquerda do espectro político israelense, que historicamente estiveram engajados na busca por um acordo com os palestinos. Então, o lançamento por parte do Hamas de de balões incendiários contra as comunidades judaicas no sul de Israel exigiria algum tipo de resposta por parte desse governo, e esse talvez seja o primeiro sinal que esse governo deu ao Hamas, dizendo nós assumimos que vamos responder desproporcionalmente, ou seja, não vai fazer falta que o Hamas lance foguetes contra o território israelense para que as forças armadas israelenses, especialmente a Força Aérea, retaliem para mandar uma mensagem ao Hamas de que qualquer tipo de ataque não vai ser tolerado. Isso foi o que aconteceu e, aparentemente, a liderança do Hamas entendeu a mensagem. Não é suficiente que esse governo seja diverso, tenha elementos que são a favor das negociações com os palestinos, inclua um partido árabe. Se houver provocações por parte do Hamas, o governo israelense vai retaliar com todo o ímpeto e com todo o poderio de que é capaz, e isso apresenta também uma mensagem de que, se o Hamas tiver intenção de negociar um cessar-fogo de longo prazo, esse governo está disposto a trilhar esse caminho. Se o Hamas optar pela violência, a resposta vai ser a violência. Como é que a gente pode entender, professor Samuel, esse novo governo em Israel, né, o parlamento que aprovou no domingo passado? É interessante até porque a gente terminava o Revista CBN no domingo passado, observando as agências internacionais que davam a informação e a confirmação dessa aprovação, né, do novo governo de coalizão em Israel. Portanto, Benjamin Netanyahu deixou o poder depois de 12 anos no comando do país. A gente conversava há cerca de 2 ou 3 semanas, né, professor Samuel, aqui, para entender a complexidade da composição desses governos, né? E agora, quem se tornou o primeiro-ministro, um político de direita, Naftali Bennett, do partido ultranacionalista em Israel. E eu queria entender a diferença, professor, do perfil de Naftali Bennett no governo, a diferença em relação a Benjamin Netanyahu e por que havia esse desejo tão forte de um novo governo, de uma nova coalizão para tirar Netanyahu do poder. Queria entender essa passagem de bastão, professor. Eu acho que o aspecto mais interessante desse novo governo é o fato de que Naftali Bennett é o líder de um pequeno partido. Netanyahu era, e durante muito tempo foi, o líder de um partido que normalmente conseguia a maioria
dos votos na eleição, no sentido de que era o maior partido votado. É um partido que nunca conseguiu mais do que 60 votos no parlamento, que seria necessário para governar com exclusividade, sem a necessidade de formar uma coalizão, mas há muitos anos é o partido que recebe o maior número de votos como partido independente ou individual. E Naftali Bennett recebeu um número muito pequeno de cadeiras nesse parlamento, 7 comparado com 30 do Likud, com 17 do partido do Yair Lapid, que foi o segundo mais votado. Então, isso demonstra o interesse dos membros dessa coalizão em formar um governo para retirar Benjamin Netanyahu do poder, quando o segundo partido mais votado abre mão de o seu líder se tornar o novo primeiro-ministro, pelo menos na primeira etapa dessa rotação, que vai durar 2 anos e 3 meses. Então, o elemento comum de todos esses partidos tão diversos que compõem esse novo governo era a vontade e a percepção da necessidade de retirar do cargo de primeiro-ministro alguém que está sendo julgado por corrupção e por troca de favores, especialmente com a mídia. Obviamente, isso é quase que ridículo comparado com os problemas que nós temos em termos de corrupção aqui no Brasil, mas mostra como a sociedade israelense, de alguma forma, exigia uma mudança de governo depois de 12 anos do controle desse governo por Benjamin Netanyahu e os seus associados. E, professor, eu acho muito interessante a gente ter essa discussão aqui, olhando para a essência da política, né, e das costuras políticas que precisam ser feitas ou que, quando se desejam serem feitas, precisa ter, né, abrir mão aqui, abrir mão ali. E nesse cenário, Israel é muito interessante por causa das diferenças que se tem, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco, nesse jogo e nessa balança, 2 atores aí que são muito importantes. A gente está falando aí de Yair Lapid, também do Naftali Bennett, mas a gente tem aí 2 outros personagens também muito importantes, que são os ortodoxos e os árabes, nesse caldeirão da diversidade política e da composição política também para Israel. Queria que você explicasse, a gente não conseguiu falar sobre isso na nossa última conversa com profundidade, o nosso tempo do rádio é sempre muito, muito rápido, mas queria que que o senhor tentasse explicar para a gente essa composição também. Muito desafiadora nesse contexto de articular as políticas que são os ortodoxos e os árabes dentro da política em Israel, qual é o peso e como se articula essas políticas também entre eles, inclusive para esse novo governo que assume agora, professor? Eu acho que o elemento mais importante dessa nova política israelense é o fato de que um partido árabe, representante de uma parte dos 20% da população que são a minoria árabe em Israel, pela primeira vez estão participando de um governo. E isso se dá fundamentalmente pelo fato de que essa liderança árabe entendeu a demanda dos seus eleitores por uma concentração nos aspectos socioeconômicos da sua representatividade. Historicamente, as lideranças árabes em Israel, de alguma forma, sempre vinculavam a sua relação com o governo às questões nacionais palestinas, à forma como se dava a relação entre o governo de Israel e a autoridade palestina ou a liderança do grupo terrorista Hamas, muitas vezes até a questão do Hezbollah no Líbano, que não tem absolutamente nada a ver com a questão palestina, e isso de alguma forma mudou nos últimos ciclos eleitorais. Primeiro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu hostilizou a minoria palestina, no segundo momento passou a tentar cativar essa liderança, a minoria árabe, depois tentou cativar
a liderança árabe em Israel para trazê-los como apoio ao seu governo, e finalmente essa liderança árabe decidiu que vai se desvincular da questão palestina, pelo menos num primeiro momento, e engajar os seus esforços na demanda por melhorias socioeconômicas para a minoria árabe em Israel. E isso foi o que levou esse partido a apoiar esse governo, pela primeira vez participar ativamente de um governo, e provavelmente nós vamos ver uma continuidade desse processo. A minoria árabe em Israel está se integrando cada vez mais na sociedade, participa cada vez mais da economia, nós temos cada vez mais estudantes árabes nas universidades israelenses e, curiosamente, é a única população árabe que participa de um processo democrático em todo o Oriente Médio. Se você analisa as pesquisas de opinião pública da população árabe em Israel, não existe ninguém que esteja disposto a se envolver diretamente com a questão palestina, eventualmente migrar da sociedade israelense para a sociedade palestina. Eles estão muito bem em Israel, obrigado, e não tem nenhum tipo de intenção de trocar a sua cidadania israelense por uma cidadania palestina. Do lado dos judeus ortodoxos, nós também temos uma novidade nesse governo, depois de muitos anos, com uma pequena exceção no período em que Yair Lapid foi o responsável pela condução da política israelense, nós temos pela primeira vez em muitos anos uma ausência dos ultra-ortodoxos do governo, e os ultra-ortodoxos têm uma pauta muito específica quando eles participam do governo. Eles querem recursos para suas escolas religiosas, eles querem salário família para suas famílias enormes, que têm 12, às vezes 14 filhos, e eles querem controlar determinados aspectos muito específicos da sociedade israelense, que é, por exemplo, o controle do ritual religioso que determina as práticas de comida nos restaurantes, como são administrados os supermercados em termos dos produtos kasher que são oferecidos à população, e uma boa parte da população israelense está descontente com esse controle, que muitas vezes envolve também corrupção. Os ultra-ortodoxos são aqueles que determinam que, por exemplo, em Israel não há casamento civil, somente casamento religioso, e isso provavelmente tende a mudar nesse novo governo, que tem como participante o partido Israel Beiteinu, comandado por Avigdor Lieberman, que é um ferrenho elemento laico que se opõe a essa determinação dos religiosos ortodoxos no dia a dia da vida israelense. Em alguns casos, por exemplo, cidades que poderiam ter transporte público no dia do sábado, que é o dia do descanso, são impedidas de normalizar esse serviço por causa das imposições dos ortodoxos religiosos. Então, provavelmente, vamos ver mais mudanças numa primeira etapa em questões socioeconômicas na sociedade israelense do que grandes mudanças nas relações com os palestinos. Professor, que aula! É sempre muito legal poder conversar com você. Quero você mais vezes aqui no Revista, como eu já disse, para explicar essa política que é tão complexa, tão desafiadora, mas que serve muito. Eu acho que o olhar que a gente faz é muito para essa construção da política, da desafiadora política, né, professor Samuel, que não é um lado ou outro, certo e errado, é essa construção. Por isso que é tão interessante observar essa política que acontece hoje no Oriente Médio, nessas questões super desafiadoras também em Israel. Muito legal conversar com o professor Samuel Feldberg, doutor em Ciência Política pela USP, professor de Relações Internacionais, pesquisador do Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv e também membro do Conselho Acadêmico do Stand With Us Brasil. Professor Samuel, um grande abraço, sempre de olho nas notícias. A qualquer momento a gente volta a conectar com você.
Vamos deixar um gancho aqui para o próximo programa, Pétria. Podemos falar da recusa dos palestinos em receber 1,4 milhões de doses de vacinas que Israel estava disposta a transferir para a autoridade palestina para vacinar a maioria da população palestina na Cisjordânia, e certamente a eleição de um presidente radical no Irã vai influenciar os caminhos do Oriente Médio no futuro próximo. A gente pode deixar o gancho para a semana que vem, professor. Vamos combinar? Vamos combinar. Até lá, então. Um abraço. Professor Samuel Feldberg com a gente aqui no Revista CBN, agora 12h56. Você segue participando com a gente no YouTube, no e-mail petria@cbn.com.br e nas redes sociais @Petria Chaves. A gente faz agora um breve intervalo e já volta.